Rapaz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E olha que ironia, hoje não vamos estar falando de Dragon Ball. Não vamos estar falando sobre Dragon Ball. Embora eu não tenha assistido ainda Dragon Ball clássico e tenha lançado Dragon Ball Daima, a gente não vai estar falando sobre Dragon Ball porque hoje eu mandei lá o ChatGPTzinho falar 50 animezinho dublado e eu vou expandir meu leque pra frente de Dragon Ball e Nanatsu no Taizai, e é isso. E pra isso eu girei uma roleta no Lu, deu 41 e a gente vai ver aqui qual que o ChatGPT falou e é... The Heezing of the Shoot Hero. Ah, vamos nessa! O anime começa com o protagonista sentado em um lugar acima das nuvens, preocupado com alguma coisa, até que ele levanta pra dar algo pra uma criança e ele acorda. E já vivi isso de acordar sem saber o que é. Não gostei. E de acordo com o Google, isso reflete a vontade dele de ajudar alguém. Porém, entretanto, todavia, o Google também fala que sonhar que está em um lugar alto pode significar uma perspectiva diferente sobre a vida. E eu tô dizendo isso aqui no começo porque casa muito bem com uma coisa que vai acontecer um pouco à frente no anime. O nome do nosso protagonista é Naofumi, ou Naofumi. Ele tá na faculdade e ele gosta de ler. E sim, eu já procurei memes sobre o anime na internet. E a maior parte dos que eu ri foram uns que falam mal de um personagemzinho desse anime que eu não gosto. Como o protagonista é um otaku estranho, ele vai procurar light novel para ler na biblioteca. E de repente ele aparece no meio de um círculo de culto que invocou os outros heróis cardinais. E é mais um motivo para não ler nada em uma biblioteca. Além de ser desconfortável e possivelmente você dá de cara com um stalker estranho tentando imitar a série Yu, ainda tem a possibilidade de te invocarem para um lugar de fantasia onde você é um dos 4 heróis de um livrinho que você tava lendo. Agora imagina se esse cara estivesse lendo Berserk e começar a ler mais Slice of Life. Você que lê Junji Ito aí, ó, toma cuidado. E forando do protagonista, geral é babaca. Ninguém mais faz um job por caridade hoje em dia. Eles chegam no rei e ele ignora o protagonista como se ele não fosse um herói. Como se ele não tivesse sido invocado ali. O rei fala que geral vai partir separado como heróis, né? Herói da lança, herói da espada, herói do arco e herói do escudo. Não sei por que motivo, razão e circunstância não tem um mago nesse anime. E... se eu não me engano, não existe nenhum mago nesse anime, não existe magia, aparentemente. Mas o motivo deles partirem separados é porque as armas dos heróis cardinais se repelem. Portanto, eles upam melhor, né? Ou eles não upam se eles estiverem juntos. À noite, todos os heróis estão lá, tipo, no mesmo quarto, né? Então, eles começam a conversar sobre os mundos deles. E são todos diferentes. Em vez de dar um meco estampado, assim, numa nota de 5.000 ienes, no outro Japão é o Agostinho Carrara. A parte boa é que a gente tem conhecimento sobre RPG e sobre jogos de RPG no geral, né? Se a gente for pra esse mundo, a gente não vai acabar sendo o ferrado do escudo. E o protagonista já tá sonhando com uma namoradinha, né? Ser feliz, viver feliz nesse mundo. Quem sabe até botar o cheio. Mas o dia seguinte chega pra destroçar com os sonhos do nosso amiguinho, porque ninguém quer ir no grupinho dele. Os rumores são que todos os heróis têm conhecimento sobre esse mundo, porque todos os heróis têm conhecimento sobre o RPG, né? E o protagonista não tem esse conhecimento porque do lugar onde ele vem não tem esse conhecimento. E acaba que o primeiro livrinho de RPG que ele ia ver, que era os 4 heróis cardinal, ele acabou sendo invocado. Então é isso aí. Então ele fica sozinho até que uma garota decide ir com ele nessa jornada, né? E na cabeça do nosso protagonista ele tá: o que você tá sentindo agora? Felicidade. A melhor dessa mina aí é a Mine. E saindo do palhaço ela começa a mostrar o reino ali pra ele. E eles vão pra comprar equipamento. Já que o Naofumi recebeu mais dinheiro que os normais por ele ser o herói de escudo, o pior herói, né? O herói mais fraco, tecnicamente, porque ele não consegue upar sozinho, não consegue upar com o escudo. O que não faz sentido nenhum, porque todo tanque de RPG tem uma arma gigantesca ou tem 180 quilos de massa muscular. Ele compra uma malinha lá e fica de boa. De qualquer forma, com essa malinha aí mesmo, ele só usa pra se proteger e tal. Eles começam a derrotar um monte de balão pra subir de nível. Aí a mina compra o equipamento fudidaço pra ela, que custa tipo 4 vezes a malha do prota. E isso é coisa suja, coisa pay to win. Eu tô falando que isso daí não vai dar bom. E eu garanto que o autor concorda comigo. Por quê? Você me pergunta? Espera mais um pouquinho que você vai saber. Eles vão pra uma taverna e ela começa a seduzir o nosso protagonista pra ele beber bebidas alcoólicas. E como líder representante do ProErd com o nome de Naofumi, ele não bebe. Ele vai dar uma descansada, porque o cara não é de ferro. Estourou mais balão que mulher em vídeo de fundo branco. E no dia seguinte ele acorda tranquilaço e tudo tava bem. Isso é o que eu queria dizer. Mas ele é roubado, é escoltado como um cachorro. E a mulher da noite passada, aquela lá que tava querendo embebedar ele, ela tava querendo embebedar ele porque ela tinha um planinho. Ela começa a acusar ele
de assédio, que nesse mundo aí é o pior crime cometível. E de quebra, ele ainda não pode ser mandado de volta pra casa dele, porque eles só podem ser mandados de volta quando as ondas acabarem. Ou seja, ele vai ter que upar, vai ter que ficar forte pra lutar contra as ondas num lugar onde todo mundo odeia ele agora. E ele é tratado como um criminoso, né? A questão é que essa mentirosa ordinária, que planeja tudo, personagem filha da protagonista, pra eles é o lixo, tá ligado? Então, depois disso, o protagonista joga lá o dinheiro na cara da mulher e sai. A mulher roubou as coisas dele lá e deu pro carinha de lança, né? Então ele não tem absolutamente nada. Aí depois de coletar algumas coisas, ameaçar uns mercadores e espantar alguns ladrões na pura base do ódio, aparece esse carinha que é basicamente o chefão do mercado negro. Porém, como ele vende em maioria demi-humanos, eu acho assim que ele é basicamente um dono de pet shop. Isso interessa o Naofumi porque os ajudantes comprados que tem a marca de ajudante não podem trair, desobedecer ou mentir pro mestre, a ponto de que se eles desobedecerem, eles podem até ir de base. Alguém, por favor, coloca um desse na Mine e manda ela virar uma camiseta de saudade, manda ela tentar voar. Eu ficaria extremamente agradecido. O Naofumi compra uma menininha, que é a menininha que ele tava dando as coisas lá no sonho, faz o pacto lá e leva ela mesmo como compra dele, né? O nome dela é Raftalia, e ele compra equipamentos pra ela, treina um pouco com ela. A vibe dele tá bem sinistra, né, nesse episódio, sim, mas mesmo assim, ele ainda dá comida pra ela e tal, e ele atua como um paizinho ali pra ela. O que significa que ele ainda tem um pouco de humanidade, né? Depois de tudo que fizeram com ele, ele ainda é bonzinho. E na lenda antiga desse mundo, veja bem, o herói de escudo é sempre quem melhor trata os demi-humanos nesse mundo. E talvez isso queira dizer que o herói de escudo sempre toma de ladinho quando chega nesse mundo. Ele treina ela mais um pouquinho, abre mais a habilidade do escudo, vai pra outra cidade e agora bora minerar, bora de mine. Tudo tá de boa até que aparece um Cerbero. E uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás é que os pais da Raftalia morreram pra um Cerbero de 3 cabeças. Então ela criou meio que um trauma com um cachorro de 2 cabeças ou mais. E daí acaba que ela tem um pouco de medo e ela se recusa a matar o Cerbero. E daí, como ela tá sentindo dor toda vez que ela recusa matar, porque o Naofumi mandou ela matar, ele acaba cedendo e fala: ó, só vai embora, só corre, eu vou tentar segurar ele aqui. Aí ela não quer que o herói de escudo, que é o cara que tem melhor apreço pelos demi-humanos, morra e tal. E daí ela acaba superando esse traumazinho dela e eles vencem derrotando o cachorrinho amigável. Em 3 dias que a Raftalia tá com o Naofumi, ela superou um trauma e ele ganhou 5. E agora ele absorve esse cachorrão. E eu não sei nada sobre a habilidade que ele ganhou sobre isso, porque só muda pro outro episódio. Tipo, se passa uma semana de um episódio pro outro. Então não dá pra saber. Deve ter sido alguma coisa da hora. E ele tá dando uma caçada. Parece que já virou uma coisa mais fácil pra eles, assim, caçar, né? A Raftalia cresceu por conta do nível dela. Os demi-humanos crescem de acordo com o nível deles. E o pessoal desse mundo aí tá meio suspeito com a Raftalia, né? Eles compram uma armadura pro Naofumi, né? Conseguem uma informação de como saber o tempo que as ondas vão chegar. E eles só precisam ir numa igreja e eles encontram esses heróis que eu queria que morressem queimados. Principalmente essa mulher aí, queria muito ver ela. Enfim, ele tava lá pra ver o tempo que faltava pra onda, né? E depois de algumas horas, assim, O céu tá vermelho. enquanto os outros heróis coçam a bunda contra alguns inimigos lá meio meh, o herói de escudo vai lá pra salvar o vilarejo. Ele começa a salvar os grupinhos mais ferrados ali. Depois ele sobe numa torre, toca um sino pra todos os demônios começar a ir pra ele e ele bota fogo. Sinceramente, esse cara sabe muito. A Raftalia chega e eles começam a assolar geral. E os soldados do rei, por mais incrível que pareça, começam a ajudar o nosso querido protagonista, exceto um filho da mãe. Enquanto os heróis estão no bem e bom, o nosso fudido protagonista tá no vilarejo. E maldita ampulheta vira de novo. E eu tenho quase certeza que da próxima vez vai ser uma desgrama.